Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review de um in-ear muito interessante e com uma das sonoridades mais interessantes que eu já pude ouvir. Tô falando dele, do BQYZ Wind, consegui falar de primeira. E cara, parte dessa sonoridade tão interessante é por causa da configuração de drivers dentro desse cara. Ele conta com um driver de condução óssea para graves e para médios. Eu nunca tinha ouvido um driver de condução óssea que cuidasse de graves e médios ao mesmo tempo. Geralmente é só grave, ou geralmente é só agudo, ou cobre tudo dando aquele apoiozinho que o fone precisa. Nesse caso aqui é para graves e para médios. E bicho, é uma das sonoridades mais impactantes e impressionantes que eu já ouvi num fone. Mas antes de chegar na sonoridade, bora falar da construção. E se você gostar desse tipo de review, cara, não esquece de já deixar um like, porque eu sei que a gente é preguiçoso e esquecido e esquece. E se você não é inscrito, considere se inscrever. Feito o jabá, né? O jabá pra mim mesmo sempre vale a pena. Bora começar com a construção. Barato ele não é, tá? Ele custa seus $240, vem numa caixinha muito simples para essa faixa de preço. E assim, convertendo $240 para nossa moeda dá R$1.250, já é uma facada, né? Quando você considera imposto, ele vai para mais de R$2.000. Então cabe a você decidir se vale a pena ou não. Eu não vou entrar naquela de, por R$2.000 não vale, porque o que você vai comprar com R$2.000 também hoje em dia? Todos os fones que você for importar, você vai ter que pagar imposto. A não ser que você entre no grupo do Telegram, do canal, que tá aí na descrição. Lá eu coloco os fones que eu recebo para review bem mais em conta e também às vezes eu acho algum fonezinho sem remessa, alguma coisa, eu compartilho com a galera. Sem mais delongas, R$1.200, podendo ir para mais de R$2.000 com remessa, não é barato, já compete com gente grande, é mais caro que um Cato, é mais caro que um Heyday, é o preço de um Quinte. E em construção, na minha opinião, ele não manda tão bem, tá? Na verdade, em construção, sim, ele tem uma construção muito boa, mas unboxing e acessorização deixa um pouquinho a desejar. Primeiro de tudo, como eu mostrei para vocês, a caixa não é lá a faca mais afiada da gaveta, é uma caixa bem simples, tá? Você pega do Moondrop Cato, velho, é muito mais rebuscada. A case também não é lá essas coisas, tá? É com certeza uma das cases já feitas, é a case mais case que eu já vi. Mas poderia ter um caprichinho melhor, por exemplo, do No Titan S custa uma fração e tem uma case melhor. O cabo é um dos melhores dessa faixa de preço, tá? É um cabão sensacional, muito maleável, muito robusto, não tem microfonia, não embola, porém poderia ser um cabo modular. Você pega, por exemplo, o Tangzu, Zetion ou Heyday, tem um cabo tão robusto e bem feito quanto, e ainda por cima é modular. Em termos de ponteiras, cara, a gente tem bastante ponteira de silicone, tá? Tem as ponteirinhas com o bocal aberto, o bocal mais fechado, umas ponteirinhas amarelinhas, e você tem ponteira de espuma, mas um par só. Seria interessante você receber mais ponteiras. Exemplo, a ponteira que eu recebi aqui de espumas é tamanho médio. Para mim não faz diferença, eu não consigo usar, eu preciso de ponteiras tamanho P. Muitas vezes eu me pergunto por que as marcas fazem isso, mandam um tamanho só de ponteira de espuma. Mas é o que é. A cereja do bolo são as shells, cara. É um dos azuis mais lindos que eu já vi. A ergonomia é incrível, o isolamento é muito bom. Você vê toda a habilidade de manufatura que a BQYZ teve com esse pedaço de metal aqui, velho. É bastante impressionante, tá? Os cortes na shell têm uma precisão absurda e eles ainda escreveram Wind em cima. Velho, é impressionante. Você pega na mão e fala realmente, caraca, velho, isso aqui tem qualidade. E dentro dessa shell mora o perigo, mora o driverzinho de condução óssea. E bora falar sobre o som do Wind. Wind, que em inglês significa vento, poderia ser chamado, na minha opinião, de vendaval, tormenta, tempestade, trovão, tudo isso, porque de vento, de brisa, ele não tem nada, cara. Esse fone é muito, mas muito enérgico. É uma das experiências mais intensas que eu já tive com o in-ear. E eu ouso dizer que nessa faixa de preço, para quem curte uma pegada bem enérgica realmente, com bastante impacto, bastante vivacidade,
esse é o melhor fone atualmente que você pode comprar. Porém, caso você seja um cara que curta uma sonoridade mais calminha, mais natural ou mais neutra, ele não vai ser a melhor pedida. Você já está começando a ter uma ideia se ele é para você ou não. E bicho, bora falar desse driver de condução óssea porque ele faz realmente diferença. Quando eu pego um fone que tem driver de condução óssea, geralmente eu fico entusiasmado, achando que eu vou sentir na minha caixa craniana o som vibrando, o meu crânio vibrando, e nunca acontece, cara, nunca acontece. Geralmente é um grave normal. A única vez que eu tive a impressão realmente de um grave diferenciado foi com o Unique Melody Maxed, que realmente eu senti vibrando aqui perto da região do tímpano, dava aquele chão absurdo pra música. Mas bicho, o BQYZ Wind, apesar de custar uma fração do Maxed, faz isso muito melhor. Você sente um impacto absurdo nos graves, cara, ele tem um impacto gigantesco. É um dos melhores graves que eu já ouvi, mesmo considerando fones bem mais caros por pura fisicalidade. É um impacto muito físico. Me lembra muito Focal e Lear, foi o melhor headphone que eu já tive. E o Focal e Lear era isso, cara, ele não tinha tanto grave, mas eu senti o grave batendo no meu rosto de tanto impacto. É aquela explosão de energia muito rápida, é um pulso muito forte de energia que vai e some. São fones que não possuem tanto grave, mas possuem uma energia, um impacto, uma dinâmica realmente embasbacante. E o Wind faz isso como nenhum in-ear quase faz. Consigo recordar só do Phil FH9 tendo um impacto tão visceral na região dos graves. E bicho, não é só nos graves, tá? Você tem também médios e agudos que tem uma explosão muito grande, uma vivacidade muito grande, uma dinâmica muito grande. Existem algumas faixas para você testar isso, tá? Por exemplo, a IGY, se eu não me engano, essa música é do Donald Fagan, acho que é assim que se pronuncia, da banda Steely Dan, da carreira solo dele. Bicho, essa música, no exato momento que eu botar aí agora, tem uma dinâmica impressionante, não é no grave. O som simplesmente explode na região dos médios e dos agudos, é uma experiência incrível. Essa música é sensacional para você testar seus fones, tá? E no Wind, cara, ele realmente abre toda a música com uma dinâmica surreal. Se você quer testar mais na região dos graves, eu recomendo o álbum Random Access of Memories da banda Daft Punk. Esse álbum inteiro é muito bem gravado e tem uma dinâmica embasbacante nos graves, né? E nesse fone é de embasbacar, cara. Ele realmente é muito vivo. Bom, eu falei até agora de dinâmica, vamos falar um pouquinho de tecnicalidades e depois de assinatura sonora. Em termos de tecnicalidades, quando você considera, novamente, dinâmica, é o aspecto mais forte dele e eu acho que nenhum fone dessa faixa de preço chega nem perto dele nesse aspecto. Quando você vai para detalhamento, cara, nessa faixa de preço dele, ele é um dos fones mais detalhados. Ele compete com o Heyday, ele perde para o Quinte, mas assim, ele briga de igual para igual e com muita ferocidade com esses fones e chega bem perto. Então, se você está procurando algo técnico e detalhado, você pode ter certeza que não vai ter problemas com o Wind. Ele tem um desempenho muito bruto nesses aspectos mais técnicos. Outro aspecto que ele tem muito bem desenvolvido é o palco, tá? Ele tem um palco muito grande, muito expansivo lateralmente, cara, realmente surpreende o quanto ele expande. Não é muito profundo ou alto, mas é um palco gigantesco já para essa faixa de preço, maior que o palco do Heyday e compete com o palco do Quinte. O do Quinte ainda é um pouco melhor e mais profundo. Então a gente tem um fone com uma dinâmica muito alta e aspectos técnicos incríveis, e a assinatura geral dele é enérgica. Então ele tem uma assinatura já viva por natureza, aliados a essa dinâmica muito alta. Cara, é vivo ao quadrado. Tenha em mente que esse fone é bem cansativo, tá? Eu ouvi bastante ele, e sempre que eu pegava ele eu ficava tipo, pô, cara, que fone incrível, incrível, incrível. Por meia hora, uma hora era uma experiência assim, sabe? Depois, bicho, eu já tava, deu de ouvir música, dá um tempo, porque ele realmente cansa. É tipo você tomar 5 Red Bull pra ir pra balada, daqui a pouco tu tá lá todo animadão, todo biruta, todo maluco, né? Até que bate o rebote, daí você fica cozido, morto. Ele faz mais ou menos isso, cara. Ele tem muita energia, te deixa empolgado, mas o rebote depois é forte, cara. Ele cansa. Se você gosta de fone enérgico, se você não gosta, fuja. Bom, falando dos graves, tem toda essa fisicalidade que eu já comentei, tem um foco maior em médio grave, impacto realmente, mas estende
até onde tem que estender no subgrave, tem um subgrave bem presente também, mas o foco maior é em médio grave. E são graves muito rápidos e resolutos, cara. Ele não tem uma quantidade absurda de graves, tá? Mas a dinâmica faz realmente você às vezes se chocar. Parece que ele tem uma quantidade imensa, mas é pura dinâmica. Então ele tem uma velocidade e um controle muito alto. Partindo para os médios, temos vocais bastante bonitos, bastante abertos, um pouco recuados, já que ele é um fone mais enérgico, mas com timbre irrepreensível, cara, 100% natural para os meus ouvidos. Não tive problema nenhum nos médios, aquele pinagem colado, ou aridez nos médios, médios muito secos, ou médios inchados. Cara, não, tudo muito corretinho e muito bem feito. Os agudos são um show à parte, tá? Ele tem um brilho no começo dos agudos que traz muito detalhamento e deixa a apresentação muito viva, à la Singotech 500. Ele tem uma assinatura, inclusive, parecida com o Singotech 500, só que bem melhorada e com muito mais dinâmica. Então, se você gosta do EA500, esse fone pode ser um upgrade. E, bicho, eu só tenho elogios a tecer pro Indy. A única coisa que eu falaria é o seguinte, bicho. Tenha cuidado, porque é um fone bem enérgico, talvez lhe incomode. Mas se você curte fones enérgicos, velho, é uma das melhores pedidas, se não a melhor pedida nessa faixa de preço. Espero que você tenha gostado da review. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever, considere deixar um like e eu vejo vocês no futuro. Fui!